Return Audiolivros Tradicionais apresenta O Estudante Sagaz e o Mestre da Magia, conto folclórico tirado do livro The Wonder Clock. Para mais informações, acesse nosso site e redes sociais. O filho do lenhador não estava com vontade de seguir os passos de seu pai, de não fazer nada além de cortar árvores e queimar lenha todos os dias de sua vida. Então ele foi para a grande escola na capital e lá estudou até se tornar o estudante mais sagaz de todo o mundo. Porém, seu pai não valorizava isso, pois ele não se preocupava em saber mais do que conseguia ver na frente do próprio nariz. Eu posso falar 16 idiomas, disse o estudante sagaz. Sou um especialista em geometria e astronomia, e sei tanto de magia quanto o grande mestre em pessoa. Mas você consegue cortar lenha? Disse o lenhador. E consegue amarrar os feixes de gravetos? Não, o estudante sagaz não sabia nada disso, mas havia ovos melhores no ninho da sorte do que cortar lenha. Ele sabia o suficiente de magia para se transformar em um belo cavalo cinza malhado quando quisesse, apenas com poucas palavras. Ele faria isso, e o velho lenhador o levaria para a cidade e o venderia por $50. Mas há uma coisa que você deve se lembrar, advertiu o estudante sagaz. Você deve tirar a rédea da minha cabeça quando me vender, pois enquanto estiver em mim, querendo ou não, devo permanecer como um cavalo. O grande mestre da magia adoraria me pegar em uma armadilha dessas, pois seus livros dizem que ele terá azar por minha causa, e ele tem me perseguido há muito tempo por isso. O lenhador prometeu lembrar de tudo o que o estudante sagaz lhe disse, e então ele foi para trás da casa e transformou-se em um belo cavalo cinza mosqueado. O lenhador colocou uma rédea no cavalo e subiu em suas costas, e então partiram em direção à cidade. Eles seguiram em frente até chegarem a um cruzamento de estradas onde havia alguém que não aparentava bem. Esse era o grande mestre da magia em pessoa, mas sobre isso o lenhador não entendia de forma alguma. Como você está, amigo? Disse o mestre da magia ao lenhador. Realmente é um belo cavalo que você tem aí. Ele está à venda? Sim, disse o lenhador. O cavalo está à venda, e 50 moedas o compram. Apenas a rédea não está inclusa. Ótimo, o lenhador poderia ficar com a rédea, mas para fechar a negociação, eles apertaram as mãos, e o mestre da magia contou as moedas e deu ao lenhador, que as guardou no bolso. Ele nunca tinha passado seus dedos sobre tantas moedas em toda a sua vida. Então, num piscar de olhos, o mestre da magia tirou uma rédea do bolso. Era fina como um fio e leve como seda. E eu te digo a verdade, se ele tivesse colocado essa rédea no nariz do estudante sagaz, seria o fim para ele. Mas o estudante sagaz estava com os olhos abertos e a mente atenta. Assim que seu pai tirou a rédea, ele se transformou em um pombo e voou para longe com o vento que assobiava atrás dele. Mas o mestre da magia também conhecia um truque tão bom quanto aquela transformação. Assim, ele se transformou em um falcão e voou atrás do pombo, e tudo o que o lenhador pôde fazer foi ficar parado e olhar para eles. Mas o lenhador ainda tinha as 50 moedas em seu bolso. O pombo e o falcão voaram cada vez mais rápido, e se o pombo era rápido, o falcão era ainda mais. Logo, eles chegaram à margem de um grande mar. E isso era bom para o estudante sagaz, pois assim que o falcão estava prestes a agarrá-lo, ele caiu na água e se transformou em um peixinho, nadando para longe. Mas o mestre da magia conhecia um truque tão bom quanto aquela transformação. Ele se transformou em um peixe lúcio e nadou atrás do peixinho até a água ferver pelas barbatanas. Eles nadaram cada vez mais rápido, e se o peixinho nadava rápido, bem, o grande peixe lúcio nadava ainda mais rápido. Eles nadaram e nadaram até chegarem a um lugar onde uma bela princesa, tão branca e vermelha como leite e pétalas de rosa, caminhava ao lado da margem, colhendo conchinhas bonitas para colocar em uma cestinha. E isso foi bom para o estudante sagaz, pois assim que o mestre da magia estava prestes a pegá-lo, ele se transformou em um anel de rubi e saltou para fora do mar,
caindo na cestinha da princesa, onde estava seguro e salvo. Logo a princesa olhou para baixo na cestinha e lá estava o anel. "Que anel bonito!" disse ela. "E como ele veio parar aqui?" Ela colocou o anel no dedo, o qual se encaixou como se tivesse sido feito exclusivamente para ela. Quanto ao estudante sagaz, ele gostou de estar ali, posso lhe dizer, pois ele achou que nunca tinha visto uma princesa tão bonita. Depois de um tempo, a princesa recolheu todas as conchinhas que ela queria e voltou para casa. Quando ela chegou em casa e entrou em seu próprio quarto, de repente o anel de rubi se transformou em um rapaz alto e bonito. O rapaz era o próprio estudante sagaz, que havia retomado sua verdadeira forma. No início, a princesa ficou muito assustada, mas o estudante sagaz falou com ela de forma tão agradável que depois de um tempo ela começou a pensar que nunca tinha conhecido um rapaz tão gentil e inteligente. Assim eles passaram o tempo muito agradavelmente juntos até a noite se aproximar, quando o estudante sagaz teve que ir embora. Porém, o mestre da magia ainda não tinha acabado com seus truques, e o estudante sagaz sabia disso tão bem quanto sabia qualquer coisa. "Princesa", disse ele, "o mestre da magia virá atrás de mim em breve. Quando ele vier, ele pedirá o anel de rubi. Dê-lhe o anel de rubi e deixe por minha conta." Ele cortou uma mecha de seu cabelo e picou seu braço até que sangrasse. Com o sangue, ele molhou o cabelo e, por meio de suas artes, transformou-o em um anel de rubi tão semelhante ao que ele mesmo tinha sido, que nem mesmo a própria princesa poderia distinguir um do outro. Em seguida, ele se transformou em um colar de rubis, e a princesa gostou tanto dele quanto havia gostado do anel. E não é que aconteceu exatamente como o estudante sagaz havia previsto? Logo depois, o mestre da magia apareceu, e em seu braço carregava uma cesta. "Toque, toque, toque!" bateu na porta da casa do rei. Um servo foi atender e perguntou o que ele desejava. Ele só queria ver o rei. Ele tinha algo para ele na cesta. Então ele foi conduzido até onde o rei estava. Abriu a cesta e dentro dela havia uma pequena galinha preta. "Apenas uma pequena galinha preta", você diz, ó leitor. Espere um pouco, você deve ouvir tudo antes de falar. O mestre da magia colocou a pequena galinha preta na mesa. "Rickety-pickety", disse ele, e antes que o rei soubesse o que pensar daquilo, a pequena galinha preta havia botado um ovo de prata, e essa era uma galinha que valia a pena ter. Quanto ao rei, ó céus, ele estava feliz por ter uma galinha como aquela. Se o mestre quisesse qualquer coisa que o rei pudesse lhe dar, ele só precisava pedir e seria dele. "Muito bem", diz o mestre da magia. "Existe um pequeno anel de rubi que a princesa usa e que eu gostei. Se eu puder tê-lo, será tudo o que eu peço." Se é isso que quer, deve tê-lo", foi o que o rei disse. Após a bela princesa ser chamada, o rei perguntou se ela daria ao mestre da magia o anel de rubi que ela usava. Sim", disse a princesa. "Ele terá isso, pois eu já me cansei de usar este anel faz tempo." Então ela deu-lhe, e ele partiu pelo mesmo caminho de onde veio. Assim que chegou em casa, ele colocou o anel em um almofariz e moeu até que ficasse tão fino quanto farinha no moinho. "Acabei!" disse para si mesmo. "Esse é o fim do estudante sagaz de uma vez por todas." Depois disso, ele voltou aos seus livros e começou a lê-los, e logo descobriu como tinha sido enganado pelo estudante sagaz. A princesa e o estudante sagaz estavam sentados juntos. "Princesa", disse o estudante sagaz, "o mestre da magia virá me perseguir novamente em breve. Ele vai querer o colar de rubis, e você terá que entregá-lo a ele. Mas eu tenho uma artimanha para o truque dele, para que talvez nós possamos tirar vantagem dele no final das contas." Então, o estudante sagaz fez como havia feito antes. Ele furou o braço até sangrar e com o sangue molhou uma mecha de cabelo. Em seguida, com suas artes mágicas, transformou a mecha de cabelo em um colar de rubis, exatamente como ele próprio havia sido.
Em seguida, ele transformou-se em um brinco de pérola, e a princesa o pendurou em sua orelha, onde o brinco ficou balançando. Sem falta, veio o mestre da magia com outra cesta, e pode acreditar que eles não o fizeram esperar do lado de fora da porta. Ele abriu sua cesta, e dentro dela havia um pato branco. Só um pato branco, você diria ao leitor. Sim, mas espere um pouco. O mestre da magia colocou o pato na mesa e disse, "Spickety-lickety." "Quack, quack", disse o pato, e cada vez que dizia quack, uma moeda de ouro saía de sua boca. Incrível! Se o rei tinha ficado satisfeito com a pequena galinha preta, você pode imaginar como ele ficou feliz em ter um pato branco assim. Tudo o que o mestre da magia tinha que fazer era pedir o que queria que o rei daria, se tivesse. "Bem", diz o mestre da magia, "a princesa tem um colar de rubis que me atraiu. Se eu puder ficar com ele, ficarei satisfeito." Então, a princesa foi chamada imediatamente. Será que ela deixaria o mestre da magia ficar com o colar de rubis que ela usava no pescoço? "Sim, com certeza", diz a princesa. "Darei-lhe. Eu já me enjoei e cansei de usar este colar de rubis faz tempo." Então ela o tirou do pescoço e deu ao mestre da magia. Quando chegou em casa, o mestre da magia colocou o colar no pilão, assim como tinha feito com o anel, e moeu até que ficasse tão fino quanto o pó na prateleira. "Acabei", ele pensou. "É o fim do estudante sagaz de uma vez por todas." Em seguida, ele voltou para seus livros, e não demorou muito para descobrir que tinha sido enganado novamente. "Eu não posso fazer mais transformações", disse o estudante sagaz para a princesa, "pois estou quase no fim dos meus poderes. O mestre da magia vai querer seu brinco de pérola quando ele vier. Mas em vez de dar a ele, jogue-o contra a parede com toda a força. Depois, teremos que confiar na sorte." Não demorou muito para que o mestre da magia viesse com sua cesta no braço, assim como havia feito 2 vezes antes. Ele abriu a cesta e lá estava uma gança cinza. "Apenas uma gança cinza. Você diz? Espere um momento e você verá que não era como qualquer gança cinza em nossa cidade." O mestre das artes negras colocou a gança cinza na mesa. "Flickety-wickety", disse ele. "Crackle, crackle", disse a gança cinza, e toda vez que ela cacarejava, um diamante brilhante caía na mesa. Quando o rei viu isso, ele esfregou e esfregou as mãos, e não conseguia agradecer o suficiente ao mestre da magia. E o que o mestre queria agora? Era só ele pedir, e seria dele. "Oh", diz o mestre da magia, "a princesa tem um brinco de pérola pelo qual me interessei. Se eu puder tê-lo, ficarei completamente satisfeito." Então a princesa foi chamada, e desta vez ela não estava tão disposta a deixar o mestre ter o que ele queria. Ela chorou e implorou, implorou e chorou. Mas foi tudo em vão. Se mestre da magia quer o brinco de pérola, o mestre da magia o terá. Foi o que o rei disse. Então, finalmente, a princesa tirou o brinco de pérola da orelha, mas em vez de entregá-lo ao mestre, ela o jogou contra a parede com toda a força que pôde, exatamente como o estudante sagaz havia lhe dito para fazer. E então o que você acha que aconteceu? Bem, o estudante se transformou em uma melancia madura, de modo que quando ela atingiu a parede, ela se abriu e as sementes que estavam dentro foram espalhadas pelo chão. Mas o mestre da magia conhecia um truque tão bom quanto aquele. Ele se transformou em um grande galo vermelho e começou a bicar as sementes, engolindo-as o mais rápido que podia. Logo depois, ele olhou ao redor e não viu mais nenhuma semente. Então, ele pulou em uma cadeira, fechou os olhos, agitou as asas e cacarejou o mais alto que pode. Mas veja bem, uma semente de melancia havia rolado para uma rachadura no chão, e o galo não a viu. Isso foi o fim para ele, porque enquanto seus olhos estavam fechados e ele estava cacarejando alto, o estudante sagaz se transformou da semente de melancia em uma grande raposa. Ele pulou rapidamente, swish, slash, e a cabeça do galo voou, e assim acabou o galo e o mestre da magia.
Depois disso, o estudante voltou à sua verdadeira forma. Então, ele e a princesa contaram tudo para o rei. E quando o rei ouviu o quanto a princesa gostava do rapaz, ele disse que havia apenas uma coisa a ser feita, e era chamar o ministro. Então, o estudante se casou com sua amada princesa. E esse é o resultado da sabedoria dos livros. Depois que o casamento acabou e os músicos foram embora, o estudante esperto partiu para a casa de seu pai em uma bela carruagem puxada por 6 lindos cavalos. Lá estava o velho homem, fazendo feixes de lenha na floresta atrás da casa, como sempre fazia. No começo ele não acreditava que o grande senhor na carruagem era seu próprio filho. Não, não, diz ele, e é apropriado para um elegante senhor da grande cidade vir aqui e zombar de um pobre lenhador. Eu sei muito bem que meu filho não passa de um pobre estudante. Mas, finalmente, ele entendeu tudo o que estava acontecendo e então ficou tão feliz que beijou o filho nas 2 bochechas e perguntou se ele não havia dito sempre que era melhor para o rapaz estudar livros do que fazer feixes de lenha. Porque isso é verdade. Tudo acontece para o melhor quando a sorte sorri para alguém. Então, o fabricante de feixes voltou com seu filho para a bela casa em que o rapaz vivia, agora que ele havia se casado com uma princesa. Lá, tudo era fácil para ele, e ele tinha sempre um canto quente para sentar atrás do fogão. E assim termina esta história.